gente! Bom ver vocês! Bom ver vocês! Alguns dias que a gente estava esperando. Que alegria! Eu acho que tem lugar para todo mundo. Tem lugar, né? Tem lugar para todo mundo, é tranquilo. Os homens, pode vir aqui sentar, Alexandre, todo mundo. Tem lugar, pode assentar. Tem um banco aqui. É tranquilo. Acho que todo mundo já tá, né? Todo mundo sentado. Eu me distraio muito, exatamente. Eu me distraio muito, tem gente ao meu redor, enfim. Amém, gente? A gente já orou, mas eu só vou orar novamente porque eu preciso orar antes de começar a palavra. Então eu vou orar, abaixa sua cabeça. Senhor, obrigado, Jesus, por esse momento. Deus, o Senhor estar aqui, o Senhor se move a cada instante. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui essa manhã. Nós nos submetemos à sua liderança. Espírito Santo, assim como o Senhor já está ministrando, continua ministrando aos nossos corações. Pai, eu sei que uma mulher vai falar, mas eu oro para que a sua palavra seja ministrada. Toca os nossos corações, traz a revelação que é rima, que gera de dentro para fora aquilo que o Senhor quer gerar em nós. Senhor, tira toda e qualquer distração, tira todo e qualquer medo, confusão, intimidação, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre todo esse lugar, nós te agradecemos sobre as novas famílias que se chegarão. Pai, nós te agradecemos pelos novos pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, líderes, diáconos. Nós te louvamos pela libertação neste lugar, nós te louvamos, Senhor, pela transformação, pelas conversões de vidas, e nós te agradecemos porque essa palavra não voltará vazia. Jesus, nós oramos que o Senhor encontre em nós corações, terras prontas para receber a semente incorruptível, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu que passo, né? Então tá. Hoje nós vamos falar, o Senhor trouxe... Puxa. Peraí que eu tô meio rápida. Hoje nós vamos falar, e ontem à noite quando eu estava revisando a palavra, o Senhor me deu essa headline, esse título, e eu sei que é maravilhoso, a gente ama ter uma headline assim que envolve, já engaja, a ordem do sucesso. E quando o Senhor... Mas deixa eu me apresentar, né, gente? Bom dia, igreja, pastora Beatriz Agussó. Se você não sabe, né, tem alguns visitantes aqui, sejam muito bem-vindos. Que alegria, que honra poder servir ao Senhor com vocês, caminharmos juntos. E voltando à palavra, nós vamos falar sobre a ordem do sucesso. Gente, quem não quer ter uma ordem para gerar sucesso? Levanta a mão. Quem não quer? Eu quero. Não. Quem quer? Eu quero. Eu acho que todo... Ô, Gabi e Marcos, vocês não querem, não? Come on, you guys. Raise your hands up. Come on. Vamos de novo. Quem quer uma ordem do sucesso, gente? Gente, eu tenho certeza, quando a gente fala esse título aqui em qualquer lugar, essa é a ordem que a gente quer para nossa casa, essa é a ordem que eu quero para meus negócios, para as minhas finanças, para os meus relacionamentos. Eu quero a ordem do sucesso. Uau, que poderoso. Mas vamos ver o que Jesus falou dessa ordem? O que a palavra nos ensina dessa ordem? Essa não é a nossa base, o nosso versículo principal do dia. Mas comigo, gente, não tem como. Eu sempre falo com o pastor Mateus. Deus fala comigo no novo e no velho. Toda a minha palavra tem um novo e no velho. Se não tiver, eu falo Jesus. Por quê? Porque ele é a forma que ele revela. Vamos ler juntos aqui Josué 1, do 7 ao 9. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso. Repete comigo, sucesso. Sucesso. Em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. É tão lindo porque aqui... para quem não conhece, trazendo um pouquinho do recap aqui dessa história, Josué é um líder levantado, preparado e treinado para ser o sucessor de uma grande missão. E é tão lindo que ele começa nesse lugar de estabelecer a liderança dele, iniciar a liderança dele através de uma sucessão, e ele teve que passar pelo processo de treinamento, ele teve que passar pelo processo de observação, e ele teve principalmente que aprender o lugar da identidade de quem ele era, quem estava o chamando.
E olha que incrível, aqui Josué está indo adiante, he's moving ahead, ele está se movendo para o lugar da posição e do chamado para a vida dele. E é tão lindo, é tão incrível, que assim também acontece conosco. Quando nós encontramos a Cristo, quando nós encontramos o Senhor como Senhor e Salvador na nossa vida, esse momento, o que a gente recebe? Essa impartation, essa transferência de filiação, de identidade, de propósito, de restauração, de transformação. É isso que o Senhor tem para nós. E é tão lindo porque o Senhor fala, seja forte e muito corajoso. Você sabia, did you know, como eu falo com as mulheres? Vocês sabiam que o Senhor nos chama para ser fortes e corajosos em todas as áreas da nossa vida. Em todas as estações da nossa vida. Em todos os quesitos da nossa vida. Mas minha pergunta para mim e para você é, e por que tantas das vezes nós não somos? Por que tantas das vezes, porque quando eu me torno cristão, e a gente vai entender, vai aprofundar nesse lugar também hoje, por que na minha vida, porque esse é um lugar, né, a gente fala aqui que Josué também é uma tipologia de Cristo, esse lugar de avançar, de conquistar, de gerar, de estabelecer o propósito, e a gente tem tantas tipologias de Cristo, né, no Antigo Testamento também, mas olha que incrível, gente, aqui tem uma ordem. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a salvação. Salvação é o sozo que traz paz, prosperidade, cura, alegria, promessas, progressão. E essa é a realidade que o Senhor tem para nós. Então, nesse lugar, porque nós estamos em Cristo, nós temos a habilidade de sermos fortes e corajosos. Isso é lindo, isso é tremendo. Mas olha que incrível, tem uma ordem para isso ser estabelecido a cada estação da nossa vida. Aqui Josué estava começando o início da jornada dele, mas tinha um destino que ele tinha que alcançar. O destino na vida de Josué era o quê? Levar o povo para conquistar a terra. Mas para isso ser estabelecido e cumprido, assim como nós, igreja, nosso destino, mais que viver alguns anos, 78 anos, nosso destino é eternidade. A palavra, o Senhor veio, morreu no nosso lugar, nos trouxe essa dádiva de sermos feitos filhos de Deus, essa reconciliação e salvação. Não é para a gente viver simplesmente nossa vida aqui, pensando só das coisas daqui, não. É para a gente almejar a presença dele, ser como ele é e alcançar, e já almejar esse lugar da eternidade. Eu e você, eternidade não tem que ser uma palavra longe de nós. Tem que ser uma convicção no seu espírito. Esse é o meu destino. E nesse lugar, olha como que é lindo. Tome cuidado. Aqui o Senhor já nos chama uma advertência. E viva. Estabeleça a sua vida de acordo com toda a lei. Aqui eles tinham apenas a Torá, que é o Pentateuco, gente, que é o Antigo Testamento, os 5 primeiros capítulos da Bíblia. Hoje nós temos a palavra toda, que é o próprio Deus. Não contém a palavra de Deus, é o próprio Deus. E neste lugar, com toda a lei que o meu servo Moisés, aqui está falando do Antigo Testamento para o povo, hoje a gente tem a palavra. Não se desvie dela em nada. E você terá sucesso. Fale sempre do que está escrito, fale sempre. Você pode pensar, mas é importante você falar. Estude esse livro, você vai ter que investir em tempo. Você vai ter que ser intencional para estudar dia e noite. Não é apenas um momento quando é variação, sombra de variação, quando eu estou afim. É dia e noite, tem disciplina, constância. Se esforce, vai requerer um esforço meu e seu para viver de acordo com tudo que está escrito. E se fizeres isso, quando nós fazemos isso, quando nós nos posicionamos isso, é a garantia do sucesso. E um sucesso não apenas natural, conforme os desejos do nosso coração, mas a gente vai crescendo e entender o sucesso sobrenatural e eterno, conforme o anseio do coração dele para a nossa vida. E sabe também qual que é a nossa garantia em tudo que a gente passar? Jesus, eu sou forte e corajoso, nós somos fortes e corajosos porque você é. Porque você é a nossa garantia. E nesse lugar, algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, eu falo, Pai, esse é o seu sonho para nós como filhos e filhas. O Senhor morreu, se entregou, pagou o preço para que a gente tivesse tudo em você. Mas por que a nossa vida parece que, em vez de alcançar o destino, a gente fica andando em círculos? A gente é cristão, a gente recebeu a palavra, mas por que em tantas estações a gente só fica no mesmo lugar? Por que a nossa fé não é uma fé que ressuscita mortos, cura os enfermos, a gente declara a ousadia, a gente assume o nosso chamado, a gente para de ficar correndo o nosso chamado, desviar do propósito, a gente se move em fé. Porque é isso que a palavra do Senhor nos chama para viver.
Mas por que a gente não tem vivido isso? E tem algumas semanas, como sempre no meu jogging time, eu tô ali correndo, e o Senhor começou a ministrar meu coração, eu estava orando pela igreja, o Senhor falou, filha, por que vocês mudaram a ordem? Para andar na plenitude da minha realidade tem que ser o meu reino, a minha justiça e a minha vontade primeiro. E agora abra sua Bíblia em Mateus 6. Esse é o nosso capítulo principal, o nosso versículo chave de hoje. Eu vou trazer alguns detalhes. Estou indo muito rápido, né, gente, aqui. Mateus 6. E esse capítulo, gente, é um dos meus favoritos da palavra. A Bíblia toda é incrível. Mas Mateus 6, 33. Eu sei que muitos de nós conhecemos este versículo. A gente vai aprender algumas coisas desse capítulo, mas nós vamos focar nesse versículo aqui. A palavra diz, Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É um versículo muito simples, muito básico. Quais todas as coisas vos serão acrescentadas? Quando a gente começa ali, Mateus 6 está dentro de um conjunto de capítulos, de ensinamentos, capítulo 4, 5, 6, 7, que Jesus começa a ensinar sobre o Sermão do Monte. Então é uma pregação que vai tocar todos os nossos níveis de realidade. A gente vai tocar a cruz. A gente, o nosso padrão, os princípios da nossa fé, de comunhão, de realidade de vida com Jesus, que é a cruz aqui, o vertical, e o horizontal. Questões de convívio, questões sociais, questões familiares, questões do dia a dia. E olha que lindo, do versículo 1 a 4 fala sobre o dar, sobre honra, sobre o orgulho. A gente está dando com qual motivação do nosso coração? Quando nós entregamos, a gente entrega para ser visto, para bater um check diante do Senhor, de fato, porque entendemos que Ele é o Senhor. Do versículo 5 ao 14 fala sobre a oração, fala um lugar de comunicação com Deus, Jesus chamando o povo, nos ensinando a ter intimidade, os discípulos também, um lugar de relacionamento, a essência da nossa vida. E o Senhor ali também, ele explica, ele traz, ele mostra a oração do Pai Nosso. Gente, eu sempre falo assim, você quer aprender a orar? Fala, Senhor, eu quero aprender a orar, e eu não sei como orar. Ora a oração do Pai Nosso, não só ora, estude, leia, peça o Espírito Santo para revelar a oração do Pai Nosso no seu coração. Durante, sei lá, um tempo até você falar, nossa, agora eu entendi. É tão poderoso, tem tanta coisa nessa oração. Eu sei que muitas vezes vira só um lugar de repetição que nós sabemos, até cantamos. Mas tem tanto poder neste lugar de falar, olha, é o teu reino, Pai nosso. Eu reconheço que Ele é Pai, é o reino dEle, é a sua vontade, me ensina, perdão, comunhão. No capítulo, do versículo 15 ao 18, ele fala sobre o jejum. Fala sobre negar a carne, silenciar a alma. Você sabia que o jejum, você além de negar a sua carne, você silencia a sua alma? A alma é so loud. A alma é muito alta, gente. A alma fala muito, a alma grita muito. O que é a alma, pastora? A sua razão e as suas emoções. Normalmente no homem vai muito na razão e na carnalidade. Na mulher, emoção, emoção, emoção. A gente come a emoção, a gente fala a emoção, a gente quer justificar a emoção, transparecer a emoção. Eu sempre falo isso com as mulheres também discipulado. Olha, cala sua alma. E esse lugar aqui que o Senhor está falando, olha... Continuando os versículos 19 a 24, o Senhor está ensinando o povo sobre investimentos, ganho, riqueza, trabalho, intenções, recompensa e eternidade. Gente, Jesus é muito interessado em nos dar ganho, nos dar riqueza, em acrescentar sobre nosso propósito, não só de um valor natural, mas eterno. Sabe que na palavra, uma coisa que mais Jesus também nos ensinou é sobre recompensa? A gente corre muitas vezes, né, como a palavra diz, meio que atrás do vento, achando que é na força do nosso braço. Sempre o Senhor está falando, não, a minha ordem é diferente. A minha ordem é diferente do mundo, a minha ordem é diferente da sua ordem. Falando para mim também, da sua ordem, Beatriz. Do 25 ao 34, é o versículo que nós estamos lendo, fala sobre dependência. É sobre quando a gente estabelece a ordem, mas começa a aparecer os problemas e as questões, porque começa, né, cristão? Você começa a alinhar a sua vida diante do Senhor, e o que a gente mais ouve falar, pastora, antes estava tudo bem, agora, meu Deus, eu estou buscando e só tem problema. Pois é, porque onde há luz, as trevas, você consegue ver as trevas. Quando a luz entra, você vê o que tem ali, está de trevas. Às vezes você está tão acostumado com as trevas que está ao seu redor e faz parte de você. E o Senhor quer eliminar isso, quer tirar isso. E aí fala sobre as preocupações naturais, sobre a ansiedade, que a gente preocupado vai ter o que comer, vai ter o que pagar, como o pastor estava orando. E eu me estresso, e aí o meu negócio, isso e aquilo. Fala sobre dependência. O Senhor fala, olha, se vocês que são bons, se vocês que são
seres humanos, pais, ou coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais eu. Fala sobre confiar. Olhem para os lírios do campo, tipo assim, Deus falando, olha para a natureza. Muitos de vocês não estão nem para ela e vocês dependem dela, mas eu estou cuidando. Fala do amor, fala do coração do Senhor, fala de fidelidade. E quando Jesus ali explicando isso no Sermão do Monte, ele fala, olha, mas sabe qual que é a ordem? Essa é a ordem. Busquem, pois, em primeiro lugar, first place, first things first, o reino de Deus, o meu reino. Olha que lindo que Jesus, ele veio no mundo, foi o primeiro missionário enviado, ele foi enviado pelo seu pai, para cumprir a missão do seu pai. Neste lugar, eu e você aqui, nós falamos, somos uma igreja missionária, porque nós cremos nisso. Nós cremos quando resgatados do império das trevas e transportados para o reino de luz, que nós estamos em Cristo Jesus, há uma missão, há um propósito específico para a sua vida e a sua família. É uma escolha sua ficar correndo e fugindo disso. Ou uma escolha sua abraçar o seu chamado e viver a jornada do seu destino. Sabendo que seu destino aqui é uma fase, gente, é uma estação mesmo, porque o nosso destino final é a eternidade. Então, hoje, algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração é esse lugar de que, ao invés de buscar a vontade dele, o reino dele em primeiro lugar, nós estamos primeiro buscando os desejos do nosso próprio coração. Segundo os ídolos do nosso coração. E aí você vai falar assim, pastora, mas ídolos? A gente não adora mais imagem, a gente já entendeu como a palavra diz, e glória a Deus por isso, porque a palavra diz que a gente não tem que adorar a mesma imagem mesmo não, a gente tem um acesso, Jesus agora nos dá o acesso direto ao trono, eu e você temos o mesmo acesso ao trono de Deus. Eu sempre falo, você quer uma reunião com o CEO do CEO? Você tem acesso, é o seu pai, é o meu pai. Mas a questão é, como que a gente tem se achegado a esse trono? A gente tem se achegado a esse trono, a gente tem ido, primeira pergunta que você fazer, eu tenho ido a esse trono? Eu tenho chegado, e trono, é um lugar que a gente reconhece a majestade, que está falando do reino. Há um reino porque há uma hierarquia. Há uma hierarquia porque há um lugar de ser fundamentado o propósito, a ordem do rei. Em todas as áreas da nossa vida. Há um lugar que o Senhor deseja que cada um de nós cresçamos em excelência, querido. Eu não sei se você está notando ou não, mas eu faço muitas perguntas. O Senhor faz muitas perguntas para mim, que Ele me faz fazer outras perguntas para Ele. Mas pensa em algum lugar na sua vida. Será que tem algum lugar na sua vida que o Senhor quer trazer uma nova ordem de excelência? Será que tem algum quesito na sua vida, alguma área que o Senhor fala, olha, está sendo na sua ordem, mas quando começar a ser a minha, aí vai mudar muitas coisas do que você está esperando? E isso tem gerado uma urgência no meu coração ultimamente. Às vezes fala, pai, por que a gente às vezes não alcança a pessoa chegar nesse nível e parece que fica naquele nível? Por que a pessoa ali parou naquele lugar? A gente até começa a crescer na fé, mas aí para. O que tem nos impedido de ir pro next, por aquilo que tem mais, para aquilo que é more deep, aquilo que é mais profundo? O que tem nos impedido? E o Senhor começou a falar, filha, e aí, nesse lugar, vocês mudaram a ordem. Um versículo muito específico que tem, Ezequiel 14:33. A palavra do Senhor, Ezequiel era um profeta do povo de Israel e antigamente no Antigo Testamento nós não tínhamos esse mesmo acesso de receber a presença, o Espírito Santo habita em nós somos templo do Senhor, nós temos acesso ao trono. No Antigo Testamento o Senhor via e falava de uma forma específica sobre algumas figuras de autoridade e liderança sobre o povo, reis, sacerdotes e profetas. E muitos profetas eram levantados no meio de um cenário de caos, de perda, de dor. E os chamados dele era árduo, intenso e de dores, mas no final do dia eles tinham que estar ali para receber a voz do Senhor e poder ajudar, transmitir aquelas palavras ao povo para falar, voltem para o caminho, se arrependa. A primeira mensagem que normalmente o profeta vinha trazer sobre aquele povo era um lugar de arrependimento. É um lugar de examine a si mesmo. Daquilo que o Senhor tem para você, da sua palavra, da ordem, está cumprindo a ordem? E nesse lugar, quando a gente começa a examinar o nosso coração, e aqui é o profeta falando sobre o povo de Israel. E o povo de Israel estava orando, estava jejuando, mas estava vivendo uma situação de caos. Ou então aquilo que eles estavam vivendo não era Deus, mas as suas promessas. Deus, aquilo que você falou. Deus, aquilo que você vai cumprir. E aí alguns líderes vão lá interrogar Ezequiel. Peraí, Ezequiel, você está falando só coisa que a gente se arrepender? Enfim, mas a gente está fazendo tudo certo. A gente está fazendo as coisas diante do Senhor. E aí o profeta responde, o Senhor fala, o profeta fala, filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de si.
e puseram tropeços que o levam ao pecado diante da sua própria face. Acaso permitirei que me consultem? Portanto, fala com eles e dizem, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita levantar ídolos em seu coração e puser tropeços que o levam a pecado diante da sua face e depois procurar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei, eu mesmo, conforme a multidão dos seus ídolos. O que está querendo falar aqui? De uma forma mais simplificada. Muitas das vezes, nós como cristãos, e eu estou falando isso para todos nós, começando de mim, gente, porque quando o Senhor trouxe essa revelação ao meu coração, tem algumas semanas eu comecei a orar sobre isso. E eu comecei a orar sobre isso falando, Pai, revela no meu coração quais são os ídolos. Ídolo é aquilo que você adora. E aí, para a gente fazer umas perguntas mais práticas, vamos fazer uma forma bem prática, bem assim pessoal, racional, porque a nossa fé é uma fé racional. Quais são as três coisas mais valiosas que nós temos, né? Que nós desenvolvemos? Tempo, talento e tesouro. Tesouro referente a qualquer finança que nós temos, bem e ganho. Mas o seu tempo é algo preciosíssimo. O seu tempo, nós vendemos o nosso tempo para o trabalho, nós desenvolvemos tantas coisas através do nosso tempo. E a gente investe o nosso tempo com talento. E aí desse talento há uma recompensa, um ganho, uma troca, que são os nossos tesouros. Minha pergunta para você essa manhã, e é uma pergunta para você e Deus, viu, gente? Para você falar com seu pai, o que você mais busca? E pensa no seu tempo, pensa no seu talento, pensa no seu tesouro. O que você mais busca? No fundo do seu coração, qual que é o seu maior desejo? O que você mais se preocupa? E o que você mais deseja? Quando o Senhor começou a ministrar isso ao meu coração, e eu guardei essa palavra por um tempo, até o Senhor falar, não, agora é a hora. Eu estava em casa estudando, eu falei, Senhor, tem certeza que essa palavra, isso não tem outra não? Talvez essa palavra é só para mim. Ele, não, agora é a hora. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, porque eu creio, e nós sabemos que a palavra diz, o Senhor fala, há mais, there is more of the Lord's presence for our lives, in each area of our lives, guys. Tem mais da presença do Senhor, da unção, daquilo que Ele quer que a gente viva. Ele não quer que a gente viva uma fé medíocre e uma vida medíocre. E sabe o que é uma vida e uma fé medíocre? Eu acho que até o pastor Ray já pregou sobre isso, ou ele ensinou em algum momento das nossas reuniões de negócios. É esse lugar que é média. Mas quantas das vezes nós estamos vivendo este lugar, sabe por quê? O Senhor está simplesmente respondendo aquilo que a gente adora no nosso coração. Quais ídolos que nós estamos carregando como povo de Deus? E eu vou começar a falar de umas questões que a gente vive. Eu oro por aquele trabalho. E aquele trabalho, o Senhor dá. O Senhor é um pai bom. O Senhor dá, o Senhor concede. Mas assim como Abraão, que queria tanto Isaac, vira o meu ídolo. Agora eu não posso mais buscar Deus porque eu não tenho tempo. Ah, porque agora o foco é o trabalho, eu dependo do trabalho para o sustento da minha casa. Será mesmo? O trabalho é um bem, eu ganho glória a Deus por isso. O trabalho foi o propósito do Senhor, não foi invenção nossa, nem de Satanás, gente. Quando Deus chamou o homem ali no 1 Gênesis capítulo 1, o trabalho foi dado como um lugar de desenvolver talento. Ele já tinha tudo no Senhor. Era um lugar, Deus sempre quer gerar em nós progressão de propósito. Progressão de propósito. Mas aí a gente inverte a ordem e não destacando que não são coisas importantes, não. Algo que eu vou trazer aqui, o Senhor deseja que a gente desenvolva uma vida. A palavra de Jesus falou, eu vim para que tenha uma vida e vida abundância, abundante ou em abundância. Jesus que escolheu isso para nós, não fomos nós, não. Quando eu estava estudando essa palavra, eu fiz uma pergunta para o Senhor, pai, por quê? Na verdade, nem era essa palavra, eu estava questionando algumas coisas na minha mente. Por que sempre essa vontade de crescer? Por que sempre essa vontade de querer mais? Por que a gente não é só satisfeito? E o Senhor falou, não, filha, aí tem que discernir as coisas com sabedoria, né? Checa seu coração primeiro. Mas ele trouxe algo tão lindo, ele falou, filha, a vontade que vocês têm de crescer e desenvolver foi porque é isso que eu sou. A palavra diz em Provérbios 4:18 que a vida do justo é como a luz da aurora. Brilha mais até ser dia perfeito. A minha sua vida nessa terra tem que brilhar mais e mais. E quando está as trevas, aí tem que brilhar mais ainda, porque a luz brilha sobre as trevas. Então a minha sua vida tem que brilhar mais até esse dia perfeito. Então esse lugar de progressão, esse lugar de continuação, esse lugar de propósito é a própria essência do nosso Deus sobre a nossa vida. E isso é outorgado em nós quando nós recebemos o Espírito de vida.
quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Mas minha pergunta para mim e para você é por que tem áreas e muitas das vezes níveis, o nosso nível de fé como igreja, o nosso nível de desenvolvimento, o nosso nível de crescer nos dons espirituais, por que o dom do Espírito é o fruto do Espírito gerando o nosso caráter? E nesse lugar do fruto do Espírito gerando o nosso caráter, a gente está mais apto para receber os dons espirituais, dons ministeriais, mas por que nós não estamos avançando e crescendo nisso? Por quê? Será que Jesus é o primeiro que a gente mais busca? Será aquilo que a gente mais preocupa na nossa agenda, na nossa rotina? Fiz o meu dia, fiz minhas obrigações, mas será que a gente se preocupa? Poxa, hoje eu não orei. Não só no lugar de check, né, gente? Porque eu sei que tem dia que a gente mata a nossa carne. Opa, eu não quero, mas eu vou, Senhor. Mas no lugar de falar, não, eu entendo quem eu sou, eu entendo o que eu carrego, eu entendo o meu destino. Quanto mais, querido, eu e você, nós entendemos esse lugar que o nosso destino é eternidade. Os apóstolos ensinavam a igreja, fixe os seus olhos naquilo que é eterno, não é aquilo que é natural. Olhe para as coisas agora de uma forma above, olhe acima. Porque onde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o nosso coração como igreja, como povo, como filho? E neste lugar, nessa condição, eu trouxe esse versículo aqui, gente, para não ficar autogônico, né? Oposto. A palavra diz, Deuteronômio 8:18, é uma promessa para mim e para você. Lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Ou seja, o Senhor é o maior interessado que a gente vive uma vida abundante. É sim, mas há uma ordem. Há uma ordem no reino dele, há uma ordem que ele quer se ver se cumprir na nossa vida. A gente ora pela casa, a gente ora pelo telemóvel, a gente ora pelo carro e aquilo se torna o nosso ídolo. A gente ora pela promoção e de uma hora para outra a promoção é tudo. A gente ora para alcançar aquele lugar, aquele destino e a gente perde o foco. Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui de fato, Jesus? A gente perde o filho e o filho e a filha se tornam o nosso ídolo. A gente perde o marido, a gente perde a esposa, eles tornam o nosso ídolo. É eles, depois você, Jesus. A gente fala, Deus, eu rendo a minha vida para ti, mas no fundo, você quer alcançar os seus sonhos, os seus projetos, a sua vontade, a sua ordem. Nós temos que ser honestos. Como que a nossa vida, sabe, qual que é esse lugar, essa ordem de sucesso que o Senhor deseja para nós? É grandiosa, é poderosa, é Ele que nos dá capacidade, Ele que nos dá habilidade, Ele que nos dá o fôlego de vida, o Senhor que nos livra, o Senhor que nos chama para si. Há uma mesa sempre disponível para nós, como filhos e filhas, para a gente ter acesso direto ao trono com o nosso Pai, para sermos lavados, para sermos transformados. Capítulo 3 de Apocalipse, quando vai falar a carta a igrejas ali, o apóstolo João está recebendo revelação e o Senhor começa a trazer um alerta a cada igreja e a gente vai aprender futuramente, gente, que a gente vai ensinar para vocês sobre escatologia, fim dos tempos. Nós amamos esse tema, sabemos que a igreja tem que estar preparada. Jesus está voltando, e aí? Como que eu tenho que estar preparado? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entender sobre isso? E neste lugar, o apóstolo João, trazendo a revelação sobre os Espíritos de Deus, sobre as igrejas. Tem uma igreja que a gente fala muito, que é a igreja morna, lukewarm. Essa igreja morna, o que Jesus chama eles para fazerem, sabe o que é? Se arrependa. Se arrependam e vem buscar de mim colírio para os seus olhos. Vem buscar de mim vestes novas. Tira essas vestes de jugo, de pesar, de estresse, de dor, de frustração, de medo, de negação e recebe as minhas vestes de quem vocês são. Tira as escamas dos seus olhos, da sua carnalidade, dos pecados, do seu eu. Gente, ídolos, você... Check yourself, check o seu coração nessa manhã. Qual é o ídolo? O que é aquilo que você centraliza? O seu tempo, o seu investimento, o seu tesouro? O que é aquilo que te preocupa mais? Porque quando eu fiz essa oração para Jesus, Jesus começou a revelar no meu coração. E ele começou a revelar, e foi um lugar assim, de forma inicial, de muito choque, muita dor. Eu falei, uau! Tipo, Deus, eu preciso me converter de novo. Mas você sabia que conversão... A palavra conversão, convergir, é mudar de rota de caminho. Você sabia quando eu e você falamos, eu me converti a Cristo? Quer dizer que agora eu e você falamos, antes era a minha ordem, antes era a minha direção,
Antes era o meu propósito, antes era a minha vida, antes era a minha razão, mas agora não. É Cristo vive em mim. É a ordem dele, é a direção dele, é o que ele quer. E diariamente, sabe o que ele nos chama para fazer? Isso aqui, gente. Deixa eu voltar então. Diariamente, sabe o que ele nos chama para fazer? Pausa. Será que entendemos que a nossa maior riqueza já nos foi dada pela cruz? Porque quando a gente lê Deuteronômio, né, a gente fala o Senhor que nos dá a capacidade para ter riquezas. E a gente pensa só em, sim, claro, riquezas naturais, bem-estar, prosperidade para dar e para gerar. E às vezes seu coração tem até uma intenção muito boa. Não, pastora, eu quero sim riquezas para poder investir mais em missões, para poder plantar igrejas, fazer isso, fazer aquilo. Isso é incrível, maravilhoso. Possivelmente você tem essa ideia story up inside of yourself, essa ideia dentro de você queimando, é porque o Senhor gerou isso, tem propósito. Mas será que no fundo do seu coração, diariamente, é uma satisfação plena de entender a minha maior riqueza eu já recebi? Nós somos salvos. E não é simplesmente um passaporte, né? Nosso passaporte carimbado como cidadãos do céu. Mas é aquela convicção, eu tenho um propósito, eu tenho um destino. Há uma jornada a ser cumprida mais que excelente, muito mais. Deus entregou o melhor. Quando Efésios capítulo 1 fala que nós estamos assentados ao lado direito de Jesus e já temos todas as bênçãos das religiões celestiais, eu e você estamos aqui de uma forma natural, mas espiritualmente falando, porque Cristo pagou o preço, porque Cristo estabeleceu todas as coisas, nós estamos ao lado dele e já está tudo resolvido. Tudo figured out. A questão é, nós recebemos isso, nós entendemos isso, nós assumimos isso. Porque quando nós entendemos e assumimos e recebemos isso, a palavra também vai nos ensinar que para buscar, quando eu entendo e assumo isso na minha vida, essa conversão é o quê? Eu estava indo por um caminho, agora eu mudei de rota, eu troquei de rota. Quantos de nós estamos vivendo nessa geração como cristãos, mas a ordem, o processo, a agenda, a gente decide. Eu decido quando eu vou te buscar, Deus. A gente tem pergunta, claro que a gente tem que ir até o Senhor, mas, Pai, o que você deseja mais da minha vida? Como eu posso te servir mais? O que o Senhor deseja mais que eu faça para o teu reino, para o teu corpo, para a tua igreja? O que o Senhor deseja que seja estabelecido nas minhas finanças, no meu trabalho, na forma que eu organizo o meu tempo? Quais os sims que eu preciso começar a me dedicar mais porque o Senhor falou? Quais são os seus interesses para a minha família? Às vezes a gente tem tantos sonhos e planos para a nossa família, para a nossa casa. E o Senhor às vezes fala, você quer perguntar para mim o que eu desejo e sonho para a sua família? Qual que é a ordem de sucesso, de triunfo que eu tenho para a vida de vocês? Ou você pode continuar vendo com a sua e continuar ali paparicando, fazendo carinho nos ídolos do seu coração, você vai ficar no seu nível, filho. E o Senhor não nos responde neste lugar porque, o Senhor não cuida de nós, não. O Senhor é o Pai que nos corrige porque nos ama. O Senhor nos traz, levanta homens e mulheres para corrigir. O próprio Espírito Santo, a palavra é um colírio sobre nós, é um lavar sobre os nossos olhos, sobre o nosso coração. Então, a gente começar a fazer perguntas. Quando que eu me achego à palavra? Quando que eu tenho buscado do Espírito Santo falar? Do Espírito Santo, tem algum ídolo dentro do meu coração? Eu pedi tanto por essa posição, eu pedi tanto por esse título, eu pedi tanto por esse filho, tanto por esse emprego. Mas qual que é a ordem da minha busca agora? Qual que é a ordem da minha prioridade? O que eu desejo mais? Qual que é a minha maior preocupação? E quando eu falo de ídolos, também é algo que o Senhor trouxe em revelação a mim. Às vezes nós estamos tão caught up, tão presos a coisas do passado, a ofensa, a falta de perdão, aquilo que a gente carrega de nós mesmos, porque no fundo é o nosso ego. Porque eu sei. Porque a igreja é assim, porque eu entendo meu dom, bababá. Gente, no fundo, quando a gente entende essa ordem, sabe o que Jesus também chama pra gente viver? Deixa eu ver se é isso, né, gente? Eu já acho que eu pulei. Vai ser o final. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Eu acho que eu não coloquei. É um versículo. Vou pegar. Mateus 16, vamos abrir juntos? Mateus 16, já é 10 versículos depois desse daí. Mateus 16, eu tô em Marcos, versículo 10.
Gente, não é esse. É um versículo bom, né, igreja? Eu anotei. Não é esse, não. Será que é mais? Jesus fala, ele falou assim, quase nos 3 evangelhos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Falou-me. Quando eu e você dizemos sim para Cristo, sabe o que está dizendo para a sua vida? O convergir. Senhor, eu quero. Então, se eu quero Jesus, todo dia, diariamente, eu vou. 16, né? 24, muito obrigada, Cíntia. Aí, gente, faltou só alguns versículos. Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca em sua alma? Gente, me perdoe falar, mas eu tô cansada de um cristianismo que homens e mulheres se levantam e falam, eu sou cristão, mas vivem na sua ordem. Eu bebo ou não bebo? Querido, pergunta ao Espírito Santo. Se isso te edificar, faça, mas se não edificar, negue-se a si mesmo. Eu vou para essa festa ou não vou? Pergunte ao Espírito Santo, ele é seu líder, não é? Isso vai te acrescentar e vai gerar vida? Eu ouço essa música ou não ouço? Isso vai gerar mais vida, espírito e propósito na sua vida ou vai dar espaço para a sua carnalidade? Eu vejo esse filme ou não vejo? Pergunta ao Espírito Santo, ele habita dentro de você. Para de ser um lugar de legalismo e religião e começa a ser um lugar da ordem do céu, celestial, de propósito, de santificação, transformação e cura e libertação. Eu vou nessa viagem ou não for? Precisamos começar a render nossas agendas a Jesus. A gente fala que quer viver a vontade de Deus, a gente fala, olha, eu decido minha agenda, e aí, Jesus, aqui o der aqui eu te encaixo. Mas a gente não abre mão da viagem que a gente quer ir. A gente não abre mão das férias, e não que isso não seja bom, mas a gente sempre vai para um lugar de extremo. Ou é nada ou é tudo. O Senhor nos chama para viver uma vida de equilíbrio nele. Mas sabe como a gente vive uma vida de equilíbrio nele? Aquilo que Deus estava ensinando a Josué. Tome cuidado em obedecer às minhas palavras. Medita nela dia e de noite. Fala delas. Guarda ela no seu coração. Negue-se a si mesmo. Cruz fala. Não, isso não. Cruz fala de propósito. Cruz fala de sacrifício. Cruz fala de negar a si mesmo. Ser cristão, gente, Jesus falou, a porta é estreita, o caminho é estreito. Parem de se enganar, igreja. Parem de se enganar e a gente vai a Deus como um gênio da lâmpada mágica. E aí, Jesus não vai me abençoar, não. E aí, Jesus, o meu sonho, o meu plano. Você sabe de uma coisa que você já falou comigo e com certeza com muitos líderes, pastores, qualquer um de você que perguntou? Jesus não tem a obrigação de abençoar os seus planos, não. Ele é comprometido com a palavra dele. Ele é comprometido com aquilo que você, por entender que ele já te deu tudo melhor, e você se rende de uma forma total, e você escolhe remover os ídolos do seu coração, e de fato se render e falar, Pai, você é meu Criador, você tem o melhor plano. Você pagou o preço para que eu vivesse o melhor plano. Então eu rendo isso a você. E eu recebo a sua ordem. Primeiro, eu me posiciono, porque é um lugar, igreja. O cristão tem que viver uma vida posicionada, convicta na palavra, chega de mente dividida. Um dia a gente quer ler, orar, a gente não quer. Sim, faz parte. Nós somos humanos. Gente, a nossa carnalidade. Gálatas 5, versículo 19 ao 23, depois 23 ao 26. A carne limita contra o espírito. É uma luta constante, diária. A questão é quem que vai prevalecer cada dia da nossa vida. E a minha pergunta para nós hoje é, será que tem algum ídolo que tem que ser removido no nosso coração? Às vezes é finanças. No fundo, o que te garante aqui são as finanças. Às vezes é seu trabalho. Às vezes é seu sonho de, sei lá, de casar, seu filho, a sua família. Eu não sei, às vezes é sua dor. Às vezes é o seu trauma. Você trata aquilo como não. A ordem da sua vida, a sua agenda é centrada e focada dentro daquela ótica.
E o Senhor deseja que nós vivemos sim uma vida mais que abundante, porque a gente recebe essa ordem porque o próprio Cristo pagou o preço para que a gente tivesse essa revelação. A gente assuma isso na nossa realidade. E a gente começa de um lugar como igreja e fala, Deus, de fato, a minha vida se converge para o seu propósito.